falando, então, de interação fármaco-doença, ou seja, saindo já da cinética, saindo da dinâmica, saindo da parte comportamental, né, da questão físico-química, lá, farmacêutica, a gente também tem que lembrar que muitas doenças presentes no quadro clínico do paciente podem alterar a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos, né? E como a gente viu lá no início, naqueles dados, né, em que a gente viu que pacientes críticos são os que mais têm interações acontecendo, e realmente acontecendo, é porque existe toda uma instabilidade hemodinâmica e outros fatores relacionados à criticidade do paciente, como, por exemplo, a doença renal, uma diminuição de função renal ou um comprometimento de função hepática, que podem estar, então, estarão interferindo na farmacocinética e na dinâmica de medicamentos. Também existem as discrasias sanguíneas, situações como desnutrição, em que altera a situação de eritrócitos, né, e outro a questão das proteínas plasmáticas, que são responsáveis, então, pela ligação de diversos fármacos. E um exemplo é o tacrolimus, que se liga fortemente a proteínas plasmáticas e a eritrócitos, né, uma taxa de distribuição bem alta mesmo. Então, o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, o paciente faz transplante, né, existe perda sanguínea, ele vem com o uso já de tacrolimus, faz perda sanguínea, e essa perda sanguínea tem um impacto, e é sabido esse impacto, com relação à questão da ligação das proteínas plasmáticas no tacrolimus. Então, agora, qual é o manejo também não está bem descrito na literatura, o que a gente vai fazer, né? Um paciente anêmico, por exemplo, um paciente anêmico tem um aporte muito menor de eritrócitos para promover essas ligações, então provavelmente vou ter uma fração livre maior e efeitos indesejados relacionados a essa fração livre maior. Ele também tem questões da CYP3A4, tem questões relacionadas à glicoproteína P, mas esse é um fator que é importante da gente considerar, né? Qual é a situação do meu paciente com relação aos eritrócitos que são responsáveis pela ligação do tacrolimus e do aumento ou diminuição de fração livre desse medicamento no organismo. E outra situação que eu vivi bastante, até porque eu trabalhei muito com a nefrologia, é a questão do doente renal crônico, né? Ou do doente que já está em fase terminal, em fase de diálise. E a gente, aqui do lado, acho que está meio pequenininho para ver, né, esses gráficos, mas enfim, o primeiro mostra a ligação à proteína plasmática, então a gente consegue ver alguns antibióticos, alguns antimicrobianos aqui, que são mais ligados às proteínas plasmáticas e outros com fração livre maior. E o outro relativo ao peso molecular. E por que eu trouxe esses gráficos? Porque um paciente, por exemplo, que está em diálise, todo medicamento que está ligado à proteína plasmática não é dialisável, só a fração livre. E isso interfere muito no que nós vamos fazer com cada medicamento, e aqui tem um pouco de teoria sobre isso. Então, por exemplo, esses doentes em diálise usam muito vancomicina, né? E a vancomicina, ela tem uma ligação aí por volta de 50%, 55% às proteínas plasmáticas em paciente sem comorbidades. Em paciente renal crônico pode chegar a 20%, ou seja, tem mais fração livre, e se eu tenho mais fração livre, eu consigo dialisar esse medicamento, ou seja, eu exponho o paciente a uma questão subterapêutica por fazer essa remoção, então, através de diálise, né? A mesma coisa é quando a gente pensa no paciente que não dialisa e que tem menos proteínas plasmáticas, né, tem essa redução justamente por causa da insuficiência renal crônica e muitas vezes até por questões de nutrição. Esse paciente vai ter maior fração livre de alguns fármacos e isso pode potencializar, então, situações de toxicidade ou de aumentar, então, a exposição, a efetividade, a eficácia do medicamento. E depois, estou falando rapidamente desses porque não era o tópico, não era o objetivo falar de interação fármaco-doença nem fármaco-gene,
mas eu acho importante trazer aqui porque são coisas que interferem fortemente na nossa prática do dia a dia, né? Quantos pacientes vocês não têm aí que são doentes renais crônicos ou que têm alteração na questão do metabolismo hepático e que pode acabar por interferir, então, na avaliação da interação que vocês estão fazendo. E as interações farmacogene, né, a farmacogenética, ela é muito importante, assim, porque a gente tem muito polimorfismo já estudado na literatura, né, e que acabam por causar respostas diferentes conforme o polimorfismo na relação farmacocinética ou farmacodinâmica, que pode acontecer em qualquer uma das fases de metabolização, né, e geralmente as mais comuns e mais estudadas são das CYPs mesmo, e ultimamente tem saído muito estudo sobre a CYP2D6 com relação a esse polimorfismo, né, então os metabolizadores lentos de CYP2D6, por exemplo, que interferem na metabolização de fármacos que utilizam, então, essa CYP para serem metabolizados, né. Mas é muito difícil de usar isso na prática clínica, né, acho que o local que a gente enxerga mais isso, e até não é muito da minha experiência, é a oncologia, onde a gente tem identificação de algumas questões genéticas importantes e que é feito na prática, mas na prática geral, a gente não vê isso acontecer. Então, por vezes, a gente vê uma interação acontecendo com o paciente, existe um mecanismo de ação descrito, mas o comportamento dessa interação é diferente do que se espera do que está descrito, porque justamente, provavelmente existe a presença, então, de um polimorfismo que pode estar piorando, potencializando essa interação, que está acontecendo para além do que já tem descrito, né? Então, isso é muito difícil de se estipular, e eu acho que é uma coisa que a gente vai evoluir, assim, mais daqui a uns anos para frente, né? E acho que vale a pena investir nisso, e a gente tem um olho especial, um olhar especial para essa questão da interação de fármaco-gene. Eu tive um caso que até hoje eu não sei dizer o que realmente aconteceu com essa paciente, porque, na verdade, foi um caso que foi investigado pela farmacovigilância do hospital, né, na época eu trabalhava também com farmacovigilância, não só farmácia clínica, em emergência, então eu acabava chegando em muita situação diferente, assim. E a gente teve um caso de uma paciente, ela tinha por volta dos 40, 50 anos, uma paciente feminina, né, tinha um sobrepeso, assim, e ela fez uma necrose de membros por varfarina, né, isso tem descrito na literatura, não são muitos casos, mas o que mais confundiu no caso dela é porque ela tinha vários outros fatores que podiam interferir na situação dela desenvolver essa necrose por varfarina, ou seja, eu provavelmente tinha uma interação na doença dela, que ela tinha, ela usava varfarina, enfim, por causa de um TVP, mas ela teve diagnosticado uma neoplasia, um adenocarcinoma no bulbo duodenal, e tinha implantes secundários no fígado. Então, ela já tinha uma alteração hepática importante, né? E aí ela fez, então, essa necrose por varfarina. Ela tinha começado o uso há pouquíssimos dias, não fazia nem um mês que ela estava usando, né? E ela chegou no hospital, isso foi no outro hospital, ela chegou no nosso, usando varfarina, internou com um RNI acima de 7, né, a princípio, a priori, não estava fazendo nenhum tipo de sangramento, mas tinha aquele RNI totalmente alterado. Se fez intervenção para então, reduzir esse RNI, o INR, e não se teve melhora. Então, a gente acredita que existiam fatores genéticos associados, ou que existia a questão do metabolismo hepático associado, que estava comprometido nessa questão tanto de não controle do RNI, quanto dela ter desenvolvido essa necrose, né, por varfarina. Ela começou numa mão, depois num pé, depois no outro pé,
e assim foi. O caso dela era bem grave, ela foi a óbito, essa paciente, né? E a gente acredita que existem alguns fatores contribuintes, principalmente relacionado, então, a algum tipo de polimorfismo da proteína C ou da proteína S ou da antitrombina 3, de outras questões genéticas que envolvem a protrombina, mas que a gente não sabe. Então, existem essas questões e que a gente tem que entender que, por vezes, quando a gente está avaliando uma interação medicamentosa, ela pode estar presente e a gente muitas vezes não vai ter acesso a isso, né, ou saber se isso pode interferir ou não, mas tem que lembrar que pode e por vezes isso faz a gente tomar decisões diferentes quando aparece um caso desses na nossa frente. E aí eu trouxe um caso aqui, que também foi outro caso marcante, e que é para a gente fechar aí, então, essa função de casos clínicos. Esse paciente foi um paciente que marcou bastante, assim. É um paciente masculino de 31 anos, e ele teve um diagnóstico de neuroglioma maligno em final de agosto de 2009, né? E ele já vinha com episódios convulsivos há um ano, ou seja, já tinha alguma coisa e conseguiu o diagnóstico, enfim, muito tempo depois. Passou por 2 procedimentos cirúrgicos, fez radioterapia também, em agosto, logo que ele foi diagnosticado. Estava em uso de temozolomida, dexametasona, citalopram, omeprazol, clobazam, fenitoína. E um pouco depois, alguns dias depois, no início de setembro, ele consultou, veio para o ambulatório consultar, porque ele começou com uma lesão na região da face, bem no local onde tinha a incidência da radioterapia. E aí, no momento, a gente suspeitou que fosse um evento adverso relacionado à radioterapia, né? Na altura, quando ele chegou no ambulatório, ele estava em uso de sulfametoxazol e trimetopima por uma pneumonia que não é comum, é bem comum, é mais até, ela acontece mais em pacientes SIDA, mas também em pacientes imunossupressos pode acontecer, uma pneumonia por pneumociste carne, e que o tratamento, enfim, é a sulfa com trimetopima em dose alta, né? E no caso era um comprimido e meio de 6 em 6 horas. Essas lesões acabaram em dias a evoluir, menos de dias, foi questão de 48 horas, evoluir para a região do tronco e membro superior, e aí veio o diagnóstico de síndrome de Stevens-Jones, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar, ela tem uma mortalidade bem alta, é uma síndrome bem complexa, que é uma reação adversa a medicamentos, né, geralmente, e geralmente dentro do contexto dele seria facilmente associado à fenitoína, porque está descrito na literatura, apesar de ser uma reação rara, existe está bem estabelecido que os anticonvulsivantes, especialmente a fenitoína, a carbamazepina também, causam essa síndrome, né. Essa síndrome, para quem não conhece, é uma síndrome que acomete pele e mucosas, com lesões bolhosas, desculpa, e geralmente o paciente ele é tratado como se fosse um queimado, desculpa, e acaba por ter infecções e que vão contribuindo para essa mortalidade elevada. Existe uma situação pior, que é a necrólise epidérmica tóxica, que é da mesma vertente, então, da síndrome Stevens-Jones. Mas esse paciente desenvolveu a síndrome. E o que a gente viu, né, dele é que, só um pouquinho, que, na verdade, poderiam haver outras situações que estavam contribuindo para isso, e não somente a questão do uso da fenitoína. Por quê? Porque a trimetopima, ela é um inibidor da CYP2C8, mas também é inibidor da CYP2C9, que é quem metaboliza a fenitoína. O sulfametoxazol também tem essa atividade na CYP2C9, além de também deslocar
a fenitoína das proteínas plasmáticas, ou seja, além de eu inibir a metabolização da fenitoína no seu metabólito inativo para eliminação, estou expondo o organismo a uma concentração maior de fenitoína, a competição do sulfametoxazol com as proteínas plasmáticas também aumentava a fração livre dessa fenitoína, ou seja, apesar de ser uma reação que não é comumente relacionada à dose, ela geralmente ela é uma reação do tipo B, que é voltada para a parte de uma alteração de condição genética do paciente, tinha essa questão relacionada ao aumento da exposição do paciente à fenitoína. Estudando na literatura, a gente viu que tem a evidência fraca, mas existe a observação de que doentes que fazem uso de fenitoína e fazem radioterapia têm uma chance maior de desenvolver Steven Johnson do que doentes que só usam fenitoína e não fazem radioterapia, ou seja, tem um fator externo interagindo com a situação que eu tive, né? Além da questão do polimorfismo genético, então, associado daí não à fenitoína, mas a sulfonamidas, no caso o sulfametoxazol, né, onde a gente tem esses antígenos leucocitários, alterações de polimorfismo desses antígenos que podem favorecer, então, a ocorrência da síndrome de Steven Johnson. Então, nesse caso, a gente vê uma questão de alteração de farmacocinética, de um fármaco suspeito de causar a reação, uma alteração, uma interação relacionada a fatores externos, que no caso foi a radioterapia, que podia ser, a gente podia associar a questão da doença dele, né, e a questão de um possível polimorfismo genético, que a gente não sabe se ele tinha, para então favorecer o desenvolvimento do Steven Johnson. Ainda também tem uma questão da acetilação, né, que pode desenvolver, tem descrito na literatura da acetilação do NAT2, que pode desenvolver reações cutâneas graves, né, e existe na literatura dito que a sulfametoxazol, a sulfonamida, pode estar ligada à questão de um paciente que é acetilador lento, né, então, ou seja, esse acetilador, ele é responsável como se fosse por desintoxicar o organismo dos metabólitos produzidos pela sulfonamida, e como esse paciente poderia ser um acetilador lento, existe uma diminuição, então, da eliminação, da depuração, dessa desintoxicação desse NAT2, que propiciaria, então, um aumento de chance do desenvolvimento da Steven Johnson. Tá? Então, é todo um caso super complexo, assim, e que foi também importante e que traz um outro olhar sobre o que são interações medicamentosas e o quanto o paciente é complexo e ele mesmo tem fatores que interferem nos efeitos que a gente tem relacionados às interações aos fármacos, né? E só para finalizar, eu nem sei que horas são, 1h42. Eu trouxe duas interações aqui a telinha da NoHarm, bem bonitinha, mostrando, identificando, então, a situação do meropenem e valproato e do clopidogrel e omeprazol, que eu acho que são interações super discutíveis, assim, que todo farmacêutico dá uma arrepiada do que fazer, porque são muitas informações e são muitos estudos, e uns dizem umas coisas, outros dizem outras, e é complicado da gente chegar a uma conclusão. Mas o importante é lembrar que não existe uma receita de bolo, né, do que fazer, e o importante é estar sempre dentro das evidências e tentar fazer o melhor pelo paciente possível, né. Então, no caso da primeira interação ali, o uso concomitante do ácido valproico junto com carbapenêmicos, geralmente não é recomendado, né, deve-se buscar por alternativas para os dois medicamentos, principalmente para o antibiótico, porque o ácido valproico o paciente já vem em uso, mas isso é bem complicado, porque a gente sabe que, por vezes, não preciso usar meropenem, vou fazer o quê, né? Então, se for necessário fazer a administração dos dois, se aconselha suplementar o ácido valproico, não aumentar a dose, porque aumentar a dose não funciona para isso,
mas sim complementar com outro anticonvulsivante para ajudar no controle, então, das crises convulsivas, né? Não se sabe, não se sabe bem o mecanismo disso, mas se sabe, se enxerga, né, nos pacientes, na evidência que tem descrito na literatura, que realmente durante o uso do meropenem, as concentrações, os níveis séricos de valproato são menores, e podendo chegar aí até 50%, 90%, 50% a 80% de redução, então, dos níveis plasmáticos, né? E a segunda interação, que é super discutida, ainda é super discutida, porque há anos se estuda isso, né, e existe uma briga enorme sobre isso, mas o que eu queria dizer aqui é que eu acho que todos sabem, todos conhecem essa interação, da questão de reduzir, da possibilidade dos inibidores de próton reduzir os efeitos cardioprotetores do clopidogrel, e se acredita que seja por inibição, que é o inibidor de bomba de prótons inibe a bioativação metabólica do clopidogrel, afinal ele é transformado num metabólito ativo, e que isso seria mediado pela CYP219, né? Quais são as recomendações? Se não precisar, não usa, né? Questão da desprescrição. O uso empírico também não se usa. E em pacientes que realmente precisem, tem que haver uma avaliação de risco-benefício, né? Já existe na literatura dizendo que se for necessário um inibidor de bomba, melhor com omeprazol, outros azóis, né? Tipo o pantoprazol, que talvez seria uma alternativa mais segura. E, caso contrário, usar, então, os antagonistas de receptores de H2, a ranitidina, por exemplo, sempre que possível. Então, tem vários estudos, inclusive saiu um agora em 2021, na população asiática, que mostrou, a população era grande, foi mais de 12 mil pacientes, e mostrou um aumento de risco de infarto do miocárdio no uso concomitante, mas sem aumentar a morbidade, morbidade aumenta, né, mas mortalidade. E eles discutiram muito a questão da etnia, né, então, do resultado ali que apareceu para esses pacientes asiáticos, que não seria replicado, então, para outras etnias, né, justamente por causa dessas variações genéticas que podem estar associadas à resposta dessa interação.